E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias com questões importantes que tem movimentado aí o ambiente do Cruzeiro. Desde o início eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas. O primeiro deles é a respeito de uma possibilidade do Cruzeiro bater um recorde na Libertadores. Como a gente jogou até aqui 5 partidas, ganhou todas e não sofreu nenhum gol, o Cruzeiro pode se tornar o primeiro time na história da Libertadores a fazer uma primeira fase perfeita, digamos assim, que seria vencer as 6 partidas e não sofrer nenhum gol nessa fase da competição. O único time que esteve nessa situação que está o Cruzeiro hoje, com a possibilidade de fazer essa campanha perfeita, foi o Atlético Nacional em 2016, o time colombiano. Na oportunidade, no 6º jogo, eles empataram em 0-0 com o Huracan e por isso eles conseguiram ficar sem tomar nenhum gol, mas não fizeram aí os 18 pontos, fecharam a primeira fase com 16. Em 3 oportunidades, uma equipe ganhou 6 jogos da fase de classificação. O Santos em 2007, o Vasco em 2001 e o Boca Juniors em 2015. Mas no caso desses 3 times, apesar de terem somado os 18 pontos, todos eles sofreram alguns gols. Eu acho uma marca legal, entendo que o Cruzeiro deve buscar esse feito sim, até porque quando você entra em campo, independente dos jogadores que você escolha para uma partida, você tem como objetivo ganhar o jogo e você tem também como objetivo não sofrer gols. Então eu acho natural que o Cruzeiro queira alcançar isso. Agora, eu não faria loucuras por essa marca, até porque no fim das contas ela significa muito pouco. A Libertadores vai se decidir na fase de mata-mata. Não adianta nada fazer uma campanha perfeita na primeira fase e tomar aí no primeiro mata-mata, na primeira eliminatória, como aconteceu quase isso em 2011, que era Barcelona das Américas, chegou no primeiro mata-mata, em uma noite infeliz a gente botou tudo a perder. Então o Cruzeiro tem que jogar para ser campeão. Não importa se vai empatar um jogo, se vai passar nos pênaltis, se vai perder fora e ganhar em casa, não importa como. O nosso objetivo tem que ser jogar para ser campeão. E esse último jogo contra o Emelec, até lembrando como foi o primeiro jogo lá no Equador, que o time do Emelec bateu pra caramba, é um time que chega até beirando aí a violência nas divididas, e eu não colocaria o time titular do Cruzeiro em campo. Não há necessidade, a gente provavelmente vai terminar com a melhor campanha, nosso time reserva é plenamente capaz de ganhar do Emelec no Mineirão, e a gente vai jogar essa partida entre 2 jogos de Campeonato Brasileiro, contra Goiás e contra a Internacional. E por tudo que envolve o Campeonato Brasileiro esse ano, inclusive na questão financeira, que é a campanha do Brasileiro que vai determinar quanto você recebe até de verba de TV, eu acho que esse ano o Cruzeiro tem que focar muito mais no Campeonato Brasileiro, e a Libertadores, como a gente já está classificado, esse jogo é a oportunidade para girar o elenco, usar os reservas. Eu acho que já devia inclusive ter feito isso contra o Deportivo Lara, mas o Mano Menezes tem as convicções dele, muitas delas eu não concordo. E quem é você para discordar do Mano? Ninguém, mas todos nós temos direito à opinião, e se eu tô aqui é para falar, e vocês aparentemente gostam de ouvir, por isso eu proponho aí que a gente abra essa discussão, como vocês acham que o Cruzeiro deve tratar esse último jogo contra o Emelec. Outra pauta do dia é a respeito do volante Lucas Silva, que pela primeira vez falou abertamente que quer continuar no Cruzeiro. Ele tem contrato de empréstimo com o Real Madrid até 30 de junho agora, está emprestado pelo Real Madrid ao Cruzeiro, e o vínculo dele com o Real Madrid vai até o mês de junho do ano que vem. Ou seja, essa é a última oportunidade que o time espanhol tem de vender o Lucas Silva e ver algum dinheiro. Porque a partir de janeiro, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, inclusive o Cruzeiro. Então não acho muito provável que o Real Madrid aceite reemprestar o Lucas por mais uma temporada, justamente por essa questão do contrato, mas ele falou aí que quer continuar no Cruzeiro, que ele tem o sonho de voltar para a Europa, mas que não está pensando nisso no momento, que o foco dele agora é de fato continuar aqui. Achei legal ele se posicionar a respeito disso, porque até então ele tinha ficado meio em cima do muro, aquela coisa, quero voltar para a Europa, mas se for para ficar aqui tá bom também, mas se for tá bom também. Então ele tava nessa enrolação aí, dessa foi a primeira vez que ele se posicionou firmemente a respeito de querer ficar no Cruzeiro, e eu gostaria muito que ele ficasse, seja por um novo empréstimo, seja em definitivo. Eu acho que o Lucas Silva é um jogador muito identificado, que gosta de jogar pelo Cruzeiro, a torcida também gosta dele, pelo menos a sua maioria, E tem um outro aspecto que talvez não seja muito significativo, mas que para mim pelo menos pode ter alguma ligação,
é que o Lucas Silva dá sorte com a camisa do Cruzeiro, né? Enquanto ele está aqui, o Cruzeiro tem conquistado títulos, 2013, 14 ele estava aí presente no bicampeonato, os anos que ele ficou fora do Cruzeiro a gente não levantou caneco, e desde que ele voltou já foram 2 Copas do Brasil e 2 Campeonatos Mineiros. Então, se puder escolher, é melhor ficar com o Lucas, porque ele tá atraindo taça pra gente. E porque, convenhamos, né, entre Lucas Silva e Ariel Cabral, eu acho que é bem fácil escolher aí pelo volante brasileiro. O Cruzeiro anunciou nessa quinta-feira a criação de um setor popular no Mineirão, tá? Basicamente vai ser ali no laranja inferior, né, que é aquele setor atrás do gol da esquerda, quando a gente tá vendo o jogo na televisão, atrás do gol que tradicionalmente ficava a torcida do Atlético quando o clássico era com torcida dividida. Os ingressos naquele espaço serão vendidos a R$10, tá? Vai ser aí uma espécie de geral, né? Quase uma geral, um setor popular ali do estádio. Achei a iniciativa muito boa, serão 4.000 ingressos então vendidos a R$10 e parece que 2.000 e mais de 2.500 ingressos que serão disponibilizados ao sócio torcedor também para o setor. Essa medida vai valer para todos os jogos do Campeonato Brasileiro, começando no jogo contra o Ceará, que vai ser na quarta-feira, já dia 1º de maio. Então acho que mandaram muito bem nesse sentido. O Cruzeiro precisava de fato conseguir ter um setor popular com ingresso mais barato. Eu acho até que a diretoria tem conseguido praticar bons preços, né? Por exemplo, a maioria dos jogos aí tem sido ingresso a R$20. E eu acho que esse preço R$20, R$10 é bem adequado à realidade do futebol brasileiro e à realidade do povo brasileiro, né? Nós somos um país em crise. É essencial que a diretoria do clube, o clube como um todo, valorize a presença da torcida no estádio, e acho assim que não tem motivo, sabe, para realmente a torcida não abraçar a causa e ir aos jogos do Cruzeiro no Mineirão. Se a gente olha a quantidade de torcedor que a gente tem e o tamanho do estádio, dava para o Mineirão estar cheio, 40, 50 mil pessoas todo jogo. E infelizmente aqui no Brasil, a gente pensa essa questão de público mais do tipo, pô, estamos com 30 mil pessoas no estádio, sendo que o ideal seria a gente pensar na capacidade do estádio e enquanto desse estádio não está sendo ocupado. Então, se a gente está jogando para 30 mil pessoas no Mineirão, significa que tem 30 mil espaços vazios. Poderiam ser 30 mil pessoas a mais ali, assistindo o jogo, ajudando o clube em campo, consumindo também, porque tudo isso conta e ajuda o clube no fim das contas. Então eu acho que está na hora dos clubes brasileiros acordarem para isso, entender a importância que tem o torcedor no estádio por todos os aspectos que ele envolve, e acho que é meio utopia pensar na gente ter o Mineirão sempre cheio em todos os jogos, como a gente vê aí em vários clubes, principalmente lá da Europa. Mas eu acho que é uma questão de cultura, sabe? Se a gente fizer isso, valorizar a presença da torcida hoje, com o passar dos anos, em algum momento a gente vai conseguir isso sim. A respeito agora do time feminino, que voltou a vencer e mais uma vez de goleada, tá? As cabulosas ganharam aí por 4-0 lá em Ceilândia, no Distrito Federal, e o Cruzeiro se colocou numa situação muito boa na classificação agora, 9 pontos após 4 rodadas, e a gente vai disputar com o Fluminense aí essa segunda vaga para a classificação para o mata-mata. O Fluminense está com 6 pontos, tem um jogo a menos que vai ser realizado nesse fim de semana. Se ganhar, o time carioca empata com a gente em 9 pontos, mas é bem difícil que eles cheguem a nos ultrapassar, porque o Cruzeiro está com saldo de 14 e o Fluminense tem saldo de 1. E o último jogo da fase de classificação, que foi marcado hoje para o dia 8 de maio, que é a quarta-feira da outra semana, vai ser inclusive lá no Sesc Venda Nova. Esse último jogo é justamente Cruzeiro e Fluminense. Então quem ganhar pega a segunda posição provavelmente. Se empatar, provavelmente vai o Cruzeiro em segundo, o Fluminense em terceiro, mas como se classificam aí os melhores terceiros colocados também, tem boa possibilidade de tanto Cruzeiro quanto Fluminense se classificarem, e o líder do grupo, que é o Taubaté com 12 pontos, já está classificado. E só pelo serviço mesmo, né, os gols do Cruzeiro nessa goleada por 4-0 foram marcados aí pela Kim, pela Paula Vicenzo e 2 gols da Miriam. Já o nosso time sub-20, né, esse do masculino, ficou no empate aí por 1-1 com o Flamengo pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil sub-20. O jogo foi disputado lá na Arena do Calçado, em Nova Serrana. O Flamengo abriu o placar já no segundo tempo com o gol do Reinier, e o Cruzeiro empatou já aos 40 do segundo com o gol do Adriano, que é aquele volante que foi muito bem na Copa São Paulo, inclusive, né, tá treinando algumas vezes com o elenco principal, tá nessa fase aí de transição pro time de cima. O Adriano conseguiu empatar o jogo pro Cruzeiro. Com isso a gente vai pro jogo de volta, que vai ser na quinta-feira da semana que vem, dia 2 de maio, para vencer, né? Quem ganhar segue aí para a final da competição. Se houver empate por qualquer número de gols,
a decisão vai para os pênaltis, porque na Copa do Brasil não tem critério de gol qualificado, né? O gol fora de casa. Do time principal, a gente teve aí nessa partida a presença do zagueiro Kaká, o volante Ederson e o atacante Vinícius Popó. Todos foram titulares no duelo, além do próprio Adriano, né, que ainda não foi promovido efetivamente ao time principal, mas está nesse processo aí. Ele entrou no segundo tempo e nos ajudou aí marcando o gol do empate. E para fechar, algumas considerações sobre as últimas coisas que saíram na imprensa a respeito da diretoria do Cruzeiro e de ações administrativas do clube como um todo. Vamos lá. O Zezé Perrella, ex-presidente do clube e atual presidente do Conselho Deliberativo, cancelou a reunião que havia sido marcada para discutir o balanço financeiro do clube. A alegação do Perrella para o cancelamento foram motivos de força maior. Eu gostaria muito de entender que raio de motivo é esse, tá? Mas ninguém explicou, vamos em frente então, só sei que a reunião foi cancelada e não tem nova data para ser realizada. Daí, vários conselheiros do Cruzeiro assinam um documento pedindo aí esclarecimentos sobre o balanço, porque tem vários pontos lá que não estão bem explicados, né? Valores de transferências, de dívidas, tipo, para quem que deve, que jogador é esse, que adiantamento foi esse. Várias questões desse tipo. Eu acho bem razoável que o conselho faça isso, até porque é meio que a função do conselheiro, né? É fiscalizar o trabalho da diretoria do clube, coisa que infelizmente a gente sabe que não acontece, mas parece que tem pelo menos aí alguns desses conselheiros que estão interessados nisso, vão fazer esse pedido para que haja aí um detalhamento maior de tudo que está ali no balanço, coisa que eu sou totalmente a favor. E para fechar com chave de ouro, algumas situações que foram reveladas aí numa reportagem lá no Yahoo Sports, mais precisamente do Jorge Nicola, que é jornalista de lá e também da ESPN. O link dessa reportagem, inclusive, está aqui na descrição do vídeo. O conteúdo dessa matéria, basicamente, é sobre os salários que são pagos aí a funcionários do Cruzeiro. E basicamente eu teria como dizer que o Cruzeiro é o melhor lugar do mundo para se trabalhar. O Marco Antônio Lage, né, que trabalhou no Cruzeiro ano passado como gestor, é um cara muito conhecido no meio, muito respeitado, parece também ser muito competente nessa parte de gestão. Durante esse ano que ele trabalhou no Cruzeiro, ele recebeu um valor acima de R$850 mil através de notas que foram emitidas para a empresa dele. Não questiono isso, até porque o Lage é um cara que trabalhava na CEMIG, não minto, ele trabalhava na Fiat, né? Trabalhou muitos anos na Fiat e atualmente ele trabalha na CEMIG desde que deixou o Cruzeiro. Então é um desses, como que a gente pode dizer, desses empresários, desses caras fodas aí que certamente ganham muito dinheiro mesmo, seja no Cruzeiro ou em qualquer outra empresa. São caras que têm um currículo que meio que justifica o alto salário que recebem. O Sérgio Campolina, né, que é o chefe do nosso departamento médico, teria aí durante o ano de 2018 recebido um valor superior a R$927 mil. Esse montante foi repassado aí através de notas emitidas para a clínica dele. É outro aspecto que eu também não vou questionar muito, não vou entrar em muito detalhe, porque além dos procedimentos médicos serem caros, né, serem coisas muito complicadas, a gente não pode negar como o trabalho do Sérgio Campolina melhorou o departamento médico do Cruzeiro. O Cruzeiro é um time que tinha muitos problemas nessa área e desde o ano passado mudou da água para o vinho. A gente tem conseguido recuperar muito bem os jogadores. E eu acho que quando a gente enxerga o retorno de um investimento dentro de campo, especialmente numa área tão problemática como era o nosso DM, eu acho que nesse caso a gente consegue até olhar e falar, ok, cara. Até porque assim, eu não tenho grande conhecimento, mas às vezes até alguns desses equipamentos que o Cruzeiro comprou para melhorar a questão lá do departamento médico, pode ser que tenha sido também usando essa clínica, né, do Sérgio Campolina como intermediário. Eu não sei, estou só jogando uma sugestão, uma possibilidade. O Itair Machado, né, nosso vice-presidente de futebol, dirigente mais bem remunerado do país, recebeu mais de R$4.200.000 do Cruzeiro no ano de 2018, o que dá aí um salarinho de R$350 mil. É fácil ser mito assim, né? Mas eu não vou focar muito no Itair, eu acho que é um absurdo ele ganhar isso, é um cara que não tem essa competência toda, não tem metade dos cursos da capacitação de um Rodrigo Caetano, de um Alexandre Matos, por exemplo. O que mais chamou a atenção nessa matéria é a respeito do glorioso Serginho, né, que era comentarista da TV Alterosa até entrar na diretoria do Cruzeiro no cargo de diretor-geral. Essa é outra coisa que eu gostaria de entender, que raio faz um diretor-geral? Que me parece ser o famoso especialista em porra nenhuma, porque é um cargo que não faz absolutamente nada de efetivo. Mas vamos lá, o Serginho recebeu aí do Cruzeiro durante o ano de 2018 um valor de aproximadamente R$1.900.000,
colocando isso em meses, né, 158 mil reais por mês. Aí eu vou deixar um questionamento. O que o Serginho faz no Cruzeiro para receber 158 mil reais por mês? Porque, tipo assim, eu consigo entender você pagar um salário alto para jogador, eu consigo entender um salário alto para técnico, eu consigo entender, embora discorde, até de um salário alto para um vice-presidente de futebol, como é o caso do Itair, que age meio como um diretor de futebol, né? Que acaba falando mais em nome do clube do que o próprio presidente. Eu discordo, mas eu consigo entender a lógica. Mas e o Serginho? Eu realmente não consigo entender, tá? E antes que alguém questione, mas o Nicola não gosta do Cruzeiro, não sei o quê, porque sempre vai ter alguém para fazer esse tipo de comentário, para tentar botar a culpa no jornalista. É interessante porque na matéria, inclusive, cita lá que o Nicola procurou esses profissionais para ouvir a versão deles, se os números estavam corretos e tudo mais. E no caso do Serginho, a resposta dele tá aqui, eu até coloquei aqui, ó. Mas tem que ver o que eu arrecadei pro clube. O que o Serginho arrecadou pro clube? A única vez que eu me lembro do Serginho ter aparecido nos holofotes aí para falar em nome do Cruzeiro foi quando ele deu aquela declaração dizendo que o Cruzeiro teria um patrocínio maior que o da Crefisa ao Palmeiras, sendo que a gente sabe que o Cruzeiro deve receber tipo 10 vezes menos do que o que a Crefisa paga ao Palmeiras, até porque os valores que são praticados pela Crefisa são completamente fora de mercado. É apenas uma forma que o dono da Crefisa, que é palmeirense, arrumou para ajudar o clube dele. É o clube que ele ama, ele é palmeirense e ele resolveu que ia dar dinheiro pro Palmeiras e ele tá fazendo isso. Infelizmente no Brasil não existe nenhuma lei que proíba. Eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão que o Serginho ter essa função no Cruzeiro é como se qualquer um de nós torcedores do Cruzeiro tivesse ganhando 160 mil reais por mês para ir ao clube, para trocar ideia com o presidente, para bater papo, para dar bom dia, para dar tapinha nas costas dos jogadores, parabéns ali por cada conquista, porque eu realmente não consigo entender o que o Serginho faz no Cruzeiro para ter um salário desse. Se você sabe, talvez eu esteja equivocado, talvez ele tenha um papel lá dentro da gestão do Cruzeiro que eu realmente não sei. Tem muita gente que trabalha dentro de um clube que a gente não sabe muito bem o que faz, mas tem certa importância. Um bom exemplo, por exemplo, é o Benessi, que é um cara que teve aí problemas, né? Falou umas besteiras na imprensa e tudo mais, é um cara que é meio uma figura meio controversa, mas trabalha no Cruzeiro aí há 40 anos, sei lá, ou mais, e é um cara que todo mundo aponta como alguém que tem muito conhecimento da parte de logística, é um cara que ajuda bastante o Cruzeiro, que tem um papel ali dentro. Enfim, eu acho o Cruzeiro um clube muito estranho, sabe? Eu acho que tem muitas coisas que acontecem ali dentro que ninguém entende. O Cruzeiro sempre foi meio Coreia do Norte, tá? Isso não é uma especialidade dessa atual administração. Na época do Gilvan já era assim, na época do Perrella também. Então, assim, eu realmente não consigo entender por que dá tanto dinheiro para esses profissionais que não tem grandes currículos, não tem grandes trabalhos no passado e estão aí ganhando um dinheiro absurdo do Cruzeiro. É desse jeito que a gente vai sair da crise financeira? Eu acho que isso explica um pouco, né, por que a cada ano que passa o balanço do Cruzeiro é ainda pior, mesmo que a gente aumente as receitas, porque o clube cada vez arrecada mais, mas aumenta os gastos numa proporção muito superior. Galera, então é isso, vamos torcer aí para o Cruzeiro ganhar muito título nesse período mesmo e para que os nossos administradores, digamos assim, justifiquem aí os seus altos salários, né? Porque realmente não consigo entender. Acho que é uma situação que pode dar muito problema para o Cruzeiro no futuro. Mas deixa aí nos comentários a sua opinião sobre essa história toda. Também não esquece de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!